Glória a Deus. Quero agradecer a presença do Nadinho, sua esposa. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quero que você pegue a tua Bíblia aí e abra lá no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Vou abrir aqui. Verso 23. Pois andando pela cidade, observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Amém? Queria que você fechasse seus olhos rapidamente. A gente vai fazer uma oração, pedindo para que Deus possa estar me utilizando nessa noite para ser instrumento e canal para aquilo que Ele quer entregar para você nessa noite, amém? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que Teu Espírito Santo esteja me usando aqui, Senhor, que caia por terra todo o meu conhecimento, todo o meu entendimento, tudo aquilo que vem de mim, Senhor, mas que venha somente aquilo que vem do Teu Espírito Santo, para edificar a Sua igreja, para edificar aqui jovens extraordinários, em nome de Jesus, amém? Então, queridos, primeiramente, quero te dizer que esse é um ano extraordinário. A gente tem falado do extraordinário, né? Então, para quem não sabe o que é extraordinário, que a gente vem sempre comentando aqui, ordinário é aquilo que está dentro da ordem. Você manda fazer, ele vai lá e faz tudo certinho. Então ele é o quê? Olha para o teu irmão e diga: ordinário. Se o cara faz tudo do jeito que tem que ser, seguindo a ordem, então ele é um ordinário. Agora, se ele é um cara que supera a expectativa, se ele é um cara que consegue fazer além daquilo que se espera, então ele é um extraordinário. Olha para o teu irmão agora e fala assim: você é um extraordinário. Amém. Quero dizer uma coisa para você, querido. Estava lendo um livro essa semana, e o livro do Bill Hybels, e ele estava falando uma coisa que eu achei bem interessante. Ele diz assim: seja muito claro com as pessoas com as quais você trabalha, use de clareza com a igreja local. Então eu quero ser claro com você, o meu desejo é que você seja um jovem extraordinário, amém? Lógico que isso depende de você, né? Seguinte, quero fazer um breve retrospecto da última palavra que a gente ministrou aqui. No último sábado a gente falou de uma fé extraordinária, certo? E a gente falou que todos têm fé. Mesmo o ateu, ele tem fé nele mesmo, ele tem fé na ciência. Um budista tem fé em Buda, um satanista tem fé no Satanás. O coxa branca, como falei, o coxa branca é um cara que está no vácuo aí, porque não tem muita, né? Brincadeira. Antes você podia falar assim: o coxa branca tem fé no Alex, né? Agora até sonhei com isso. Então, e a gente falou também sobre confiar em Deus, não simplesmente no que Ele pode fazer. O Evangelho, ele tem sido propagado de uma forma muito comercial, e aí a gente pega o que Deus faz e usa isso como moeda de troca para trazer você para a igreja. E a gente está querendo desmistificar isso e dizer para você que mais importante do que o que Deus pode fazer por você é quem Ele é para você, amém? Nós falamos também que Moisés, Davi, José, Abraão tiveram problemas. Deus não os livrou dos problemas, mas eles se mantiveram fiéis. E o segredo deles estarem fiéis, mesmo na adversidade, na dificuldade, é porque a fé deles estava baseada em quem Deus era e não naquilo que Deus podia fazer por eles. Nós até brincamos aqui que Moisés, ele tinha um problema de língua presa, e a Bíblia não relata que ele foi culgado. Ele não foi culgado, toda a trajetória. E de repente, eu fiquei imaginando, depois até sair daqui, aquilo surgiu na hora, mas depois eu fiquei pensando, né? Pensou Moisés, nos dias de hoje: oh Senhor, queria tanto ser culgado dessa língua presa. Eu libertei teu povo, Senhor, por que não sou culgado? Ou as pessoas olhando para ele como um fracassado, porque ele tinha a língua presa. Dentro de todo o processo que Deus utilizou.
Então eu quero dizer para você que vai haver alguns problemas que você vai passar por toda a sua vida, que você vai enfrentar, e Deus não vai te livrar disso. Você vai ter que aprender a conviver com isso e passar por cima disso e exercitar a sua fé nele. Falamos também sobre o relacionamento com Deus. Se a gente tem uma fé em Deus, então a nossa fé é extraordinária, porque Deus é extraordinário. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse Deus no qual a gente tem que ter a fé para ser um jovem extraordinário, amém? Bom, essa passagem, antes de começar a falar dessa passagem, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre altares. Você sabe o que é um altar? Um altar é o seguinte: é um lugar onde se coloca algo que você considera especial, né? E você reverencia, você se curva, você se dobra diante desse altar, tá certo? E essa passagem que Paulo está falando, isso que Paulo está vivendo aqui, é uma parada bem interessante. Se você deixa a tua Bíblia aberta lá em Atos 17, que daí você pode me acompanhar, a gente vai conversando e vai dando sequência. Em Atenas, que era a cidade que Paulo estava, havia vários altares para vários deuses diversos. Plínio o Velho, que era um filósofo daquela época, lá de Atenas e tal, dizia que havia mais de 30.000 imagens de escultura denominada deuses em Atenas. Mais de 30.000 imagens consideradas deuses. Há um historiador famoso, como é que é o nome do rapaz? Freeman Butts, americano, que diz assim, que era mais fácil achar deuses em Atenas do que seres humanos. Numa ironia, né? Isso é para você entender que aquela cidade era uma cidade bastante idólatra. E Paulo estava lá, estava passando por lá, foi fazer uma ponte aérea. E daí no aeroporto, no saguão lá, ele pegou e mandou um WhatsApp para o Silas e para o Timóteo. Ô velho, vem aqui que daqui nós vamos partir para outro lugar e tal, isso, aquilo. E aí Silas e Timóteo falaram, não, nós vamos e tal, só que é o seguinte, não tem passagem, vai demorar um pouco, então você fica num hotel aí, daqui a pouco a gente chega e vai junto, mas espera nós aí. E aí Paulo fala assim, beleza, então vou esperar vocês, tá? E aí Paulo vai para o hotel e tal, mas Paulo fica indignado com aquela idolatria que tem naquela cidade. A gente sabe que a Grécia é uma espécie de berço da civilização. Ela tem muita influência sobre a nossa cultura, né? E tem até um historiador famoso que diz assim, que nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. E Paulo está em Atenas, profundamente comovido, indignado pela idolatria que era tamanha nessa cidade. E por isso discutia nas sinagogas e nas praças. Cara, Paulo estava indignado, ele não suportava aquela idolatria, tudo aquilo que estava rolando. Às vezes a gente não está nesse tipo de situação. Só que Paulo não ficou quieto, ele começou a falar e falar para um e fala para outro. Cara, começou a fazer um reverbério lá. E esse povo de Atenas aqui, como bem de toda a Grécia, adorava uma história. Tinha um lugar chamado Areópago, que era uma espécie de Guaíra, do Guairão, ou a Boca Maldita lá, vamos dizer que fizeram um palco lá na Boca Maldita e tal. E os grandes filósofos da Grécia iam nesse Areópago. Os caras subiam lá para contar aquelas histórias, sabe aquelas histórias de mitologia que você escuta? Como a de Édipo e mais um monte de coisa lá, Minotauro, todas essas histórias. Os caras iam lá, é uma rampa, um lugar que eu vi até a foto, é um lugar tipo uma montanha assim. O cara sobe lá em cima e ele diz assim: caros atenienses, venho vos contar uma história. E os atenienses não tinham internet, não tinha TV, não tinha nada lá, e eles sentavam todos em volta daquilo e escutavam aquelas histórias. E aí, não só essas histórias, mas como se fosse defesa de tese, assim, sabe? O cara ia lá e defendia aquilo que ele pensava, aquilo que ele acreditava. E Paulo foi convidado
para estar falando sobre essa fé que ele tinha, que ele estava debatendo ali nos arredores com as pessoas. Falou: Paulo, os gregos chegaram para Paulo e falaram assim: Paulo, seguinte, cara, você tem que subir lá na parada e conversar com o povo e mostrar tudo isso aí, para a gente tentar entender tudo isso daí. E Paulo foi. Bom, nesse momento, Paulo sobe lá, nesse lugar de destaque que ele está agora, e aí ele diz isso que a gente leu nesse verso 17 e 23, no verso 23 lá, ó. Ele está comentando isso com o povo de Atenas. Quando eu li isso, eu fiquei meio cafifado, fiquei pensando assim: pô, mas como assim é o Deus desconhecido? Quer dizer então que os caras já conheciam Deus? De algum modo sim, de acordo com o que Paulo está falando aqui, aqueles caras tinham um altar levantado para o Deus desconhecido, só que eles tinham para um monte de deuses, no meio desse monte de deuses, tinha o Deus desconhecido. Então eu fui atrás da história, para tentar entender um pouquinho melhor isso, e a história nos conta, que Diógenes Laércio, o nome do cara, que é um historiador da época, que registros históricos, se você procurar na internet você vai ver, registros históricos contam isso, né? Coisas achados da arqueologia e tal, que ele conta que teve uma praga em Atenas, antes disso acontecer, antes dessa situação estar ocorrendo, teve uma praga em Atenas, e os caras ficaram desesperados, e aí começaram a fazer sacrifício para todos os deuses, e a praga não acabava, não morria, e os caras ficaram desesperados, não sabiam mais o que fazer. Então eles pensaram: cara, deve ter alguma coisa que nós não estamos fazendo, deve ter algum Deus que a gente não está, que a gente está irritando ele. Eles tinham muito essa coisa dos deuses, a idolatria era muito forte. E aí tinha um cara lá, que Paulo cita lá em Tito, capítulo 1, verso 12, e também cita esse cara também aqui nesse verso. Ele não fala o nome do cara, mas ele fala: os seus poetas já dizia, e aí ele diz a sentença, que é um texto que foi encontrado. O que dá a entender que esse cara já conhecia Deus, porque esse cara chega e fala que os atenienses e os cretistas, que eles chamam, que era uma outra cidade, eram muito idólatras, e ele diz assim: cara, vocês não estão agradando a um Deus, o maior de todos, mais ou menos assim. Aí todo mundo: não, mas quem é esse Deus? Quando nós não conhecemos esse Deus, quem é esse Deus? Eu falei assim: vamos fazer o seguinte, vocês vão pegar as ovelhas, e nós vamos soltar as ovelhas aqui no aerópago, nós vamos soltar eles aqui, e aonde essas ovelhas forem, elas vão parar num lugar, e ali será o lugar onde nós vamos cultuar esse Deus desconhecido, esse Deus que vocês não conhecem. E aí todo mundo duvidou, porque a ovelha, né, estava cheia de grama ali, elas podiam parar em qualquer lugar, mas acompanharam o fato acontecendo. E as ovelhas foram e pararam no lugar lá, e então eles ergueram um altar naquele lugar ao Deus desconhecido. Atenas era conhecida por ser politeísta, ou seja, ter vários deuses, mas nesse momento, o único Deus que ajudou ela, nesse momento da praga, foi o Deus verdadeiro. E aí, isso foi um choque para aquela situação, para quando aconteceu aquilo. Mas com o passar do tempo, isso foi ficando esquecido, e foi passando, e foi passando, e foi passando. E Deus ficou sendo só mais um Deus desconhecido, só mais um Deus, que está lá no meio de todos aqueles deuses. E o fato é que daí Paulo chega na cidade e acontece tudo isso que eu estou te contando. Por que eu estou te contando isso? Para que você entenda o contexto por trás da situação. Então Paulo diz assim: vou contextualizar hoje aqui e tal. Eu passei por várias igrejas aí, por centro, isso e aquilo, e vi vários altares levantados e tal, mas tem um que eu vi, que é esse que eu venho anunciar, ao Deus desconhecido. E era assim que estava marcado lá, porque eles não conheciam Deus, e Paulo veio para trazer essa mensagem. Então quando eu pensei a respeito disso, queridos, eu pensei no seguinte: a gente tem muita coisa para falar sobre idolatria, muita coisa, e a gente pode falar de outras religiões, pode falar, mas eu não creio que isso edifique,
Então é importante a gente falar da nossa situação, daquilo que a gente aqui pode mudar, ao invés de falar, não, mas tal religião é idólatra, mas tal religião está errada e tal, isso, aquilo. Vamos falar da gente, vamos falar o que a gente está fazendo de errado. E quando eu comecei a pensar em Atenas e em todas essas circunstâncias que eles estavam vivendo lá, eu pensei no seguinte: na verdade nós vivemos hoje uma grande Atenas, hoje, na igreja mesmo. Só que os deuses que são cultuados hoje, eles não têm o mesmo formato como era lá em Atenas. Eles não eram feitos de ouro, escultura, isso e aquilo. Mas existem vários deuses. Por exemplo, eu poderia dizer assim, falando de jovem, né? Antes de passar para isso, eu queria levar você a pensar comigo, né? Qual é a função de Deus? O que a gente pensa quando a gente está pensando em Deus? Porque isso é importante. Tipo, qual é a função de Deus na minha vida? Bom, Deus serve para me orientar, serve para me direcionar. Em Deus eu deposito as minhas ansiedades, as minhas preocupações, tudo aquilo que me agonia, eu corro para Deus e por aí vai, não é mesmo? Não é assim? E eu vejo que hoje a juventude, não só dessa igreja, mas num geral, nós estamos focados em outros deuses, como por exemplo, eu poderia dizer o Deus do poder. Lá em Atenas havia um Deus chamado Hermes, e se você trabalhava com comércio, então você precisava agradar esse Deus, porque senão você poderia ir mal no comércio. E aí havia um Deus que abençoava lá a agricultura, e por aí vai. Mas hoje, eu diria que nós temos um Deus chamado dinheiro. Em meio à nossa juventude, a gente tem um Deus chamado dinheiro. Eu quero deixar bem claro que eu não sou a favor da teologia da miséria, nem a favor da teologia da prosperidade, eu não acredito muito nisso. Eu acho que o evangelho é um só, o evangelho de Jesus, o Cristo. Mas eu acho que é muito importante a gente ter um entendimento que o dinheiro não pode ser um Deus na nossa vida. E mais importante que isso, é importante a gente saber que muitas vezes a gente está fazendo do dinheiro um Deus para as nossas vidas. Você quer ver uma coisa? Outro dia eu estava comentando com alguns amigos, pastores também, e eu estava comentando assim: qual é o nosso sentimento quando a gente está passando por uma crise financeira? Se eu chego para você e falo assim, querido, qual é a solução? O que você precisa? Você está passando por uma crise financeira, arrebentado e tal, aí alguém chega para você e fala assim, pede, o que você precisa para resolver o seu problema? E o que você vai dizer? Dinheiro! É dinheiro que vai resolver o meu problema. Errado. Errado, porque se dinheiro resolve o seu problema, porque se então as suas ansiedades estão sendo depositadas no dinheiro, então o dinheiro está sendo seu Deus. O que você precisa para resolver o seu problema? Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus, é disso que eu preciso. Se eu tiver Deus, cara, não é o dinheiro é o meu pastor e nada me faltará. É o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. O dinheiro é o meu refúgio e a minha fortaleza. Você entende? Mas é uma situação complicada, porque a gente vai vivendo, e a hora que você vê, você está embolado nisso, e o dinheiro virou o teu Deus. Eu poderia dizer aqui também, a respeito de controle. Tem gente que está tão acostumado a controlar as coisas, que a hora que as coisas saem do seu controle, ele se desespera, fica atordoado. Cadê minha esposa? Está aqui? Não. Ah, tá. Eu falo para a Mônica às vezes, que mulher é uma bênção, né? Mulher é uma bênção. O que seria de nós, né, homens, sem as mulheres? Felizes eu ouvi isso? Não, estou brincando, mas mulher é muito importante na nossa vida. Quem é homem sabe do que eu estou falando. Mas só que é o seguinte, às vezes, cara, a gente fica entregando o controle para essa mulherada, e a hora que a gente vê, a gente não sabe nem onde está o controle.
A gente fica esperando só que ela resolva, esperando que ela controle, que ela cuide. E pior, a hora que você precisa tomar o controle, aí o bicho pega, velho, porque ela está acostumada com o controle. E às vezes o controle acaba virando um Deus na sua vida, na vida da sua esposa. Se você não tiver no controle, então não, está perdida a coisa e tal. Você esquece de Deus. Então você diz: o controle é o meu pastor e nada me faltará. Não vou me aprofundar muito nisso. Aceitação tem sido um Deus no meio dessa juventude. Cara, os jovens de hoje fazem coisas, não só de hoje, né? Eu acredito que outras gerações, essa é a geração que eu vivo, mas acredito que de outras gerações, a aceitação é fundamental. Às vezes o jovem faz uma parada que não gosta. Eu lembro, na minha adolescência, 16, 17 anos, eu ia para as baladas, tomava cerveja, eu não gostava de cerveja, e eu tomava cerveja. Olha que retardado, não é verdade? Eu achava amargo. Não estou dizendo aqui que é pecado tomar cerveja, não vou falar isso, mas eu estou falando da aceitação. É interessante, porque os amigos estavam ali e tal, não sei o quê. Eu lembro que eu fumei, não fumei muitas vezes, mas fumei algumas vezes porque os amigos estavam fumando. Aquele gosto que fica na boca, e junto com a cerveja, então, fica um gosto terrível. Depois tinha que chupar aqueles house preto, que era para poder beijar as gatinhas no final. Misericórdia. Então, mas isso tem sido um Deus na vida dos nossos jovens. Para ter aceitação, a gente faz o que é necessário, a gente se curva a coisas que não se curvaríamos. Poderia dizer também o prazer tem sido Deus nessa geração. Nós queremos o prazer, tudo. Eu vejo vidas, amados, pessoas que conheço, pessoas que são inteligentíssimas, não estou falando nem de pessoas da igreja aqui propriamente, mas pessoas inteligentíssimas, elas abrem mão do futuro delas por causa do prazer momentâneo. Para ter um prazer ali, ela abre mão de tudo aquilo que ela poderia viver, ela troca. É o que a juventude tem feito com as drogas. O que é a droga, se não um prazer momentâneo? Você acha que o quê? Você acha que o cara usa droga só porque, sei lá, depois vira química e beriri, barará e tal, mas só que no começo o cara faz pela aceitação, pelo prazer, entende? Virou Deus. Tudo aquilo para que você se curva, está virando Deus na sua vida. Tudo aquilo para que você se rebaixa, se você se prostra, está virando Deus na sua vida. Então hoje nós vivemos uma grande Atenas, cheia de deuses, tem deuses para tudo que é lado, tudo que é sexo, namorada é o seguinte, a gente já falou aqui, graças a Deus não tem acontecido, né, pastor Cristiano, mas a gente já falou bastante sobre isso. Começou a namorar, não vai para a ilha, seu tonto. O que é ir para a ilha? Quando você ouvir ir para a ilha, eu vou te explicar o que é. É assim, ó, nós vivemos num continente, várias pessoas e tal, legal. E aí, Tiago, beleza? Por exemplo, Tiago, vamos pegar o Tiago aqui de exemplo. Tiago é um cara parceiro, tá no nosso meio, ele vem, faz as imagens, o cara é bom pra caramba, ele faz essas paradas aí e tudo. Aí ele começa a namorar. Eu não posso ir no culto, pastor Fabrício, porque tem que namorar, né? E não estou dizendo que o cara não pode deixar de vir para o culto para namorar de vez em quando e tal, mas estou querendo dizer que às vezes o cara sai do continente e ele quer ir para uma ilha deserta, só ele e a namorada. Tiago, não vai para ele, hein? O cara vai para a ilha, fica ele e a namorada lá. A gente cansou de ver situações assim, né, pastor Cris? O cara fica lá, ele e a namorada só. Ai meu Deus, você é tudo, isso é aquilo, e biriri barará. E geralmente quando o cara faz isso, ó, pesada, recado aí. Geralmente quando você faz isso, você leva um pé na bunda. Desculpa a sinceridade, tá? Mas é verdade. Você vai lá, a mulher começa a ficar... No começo ela diz assim: ai que lindinho ele, ai faz tudo pra mim, amor da minha vida, amor quero água de coco, vem água de coco, amor quero isso, quero aquilo. De repente ela começa a olhar para o continente lá longe e fala assim: ai era tão bom a vida lá, tá meio chato isso aqui, né? Sessão da tarde todo dia, vale a pena ver de novo, tá começando a ficar repetitivo. Ai amor, Tiago,
Isso aqui o problema não é com você, o problema é comigo. Essa frase é a frase mais mentirosa do mundo. Verdades que você precisa saber. Essa frase, o problema não é com você, é comigo. Está querendo dizer assim, cara, eu não suporto mais vocês. Você está um pé no saco, tchau, partiu. E ao contrário também é verdadeiro, viu? Mas o fato é que daí o cara fica na ilha lá, daí a menina dá um pé na bunda dele. Aí ele volta pro continente, triste, né, chateado. Chega lá no continente, mudou as pessoas. Aí ele não consegue se enquadrar mais na galera, tá uma outra turma. Aí ele vai, ninguém liga pra mim, joguei. Então fica choramingando. Mas ele saiu do meio da galera, foi pra ilha, ficou lá sozinho. E depois acontece o que acontece. Então, olha pro teu irmão do lado e fala, não vá pra ilha. Não se isole. Se tem alguém aí perto que não está namorando ainda, você fala mais forte, não vai para a ilha. Porque se aí eu vou te dizer, ó, o que não está namorando, que está muito tempo, que nós temos uns abençoados aí, né, uns abençoados, que nós precisamos fazer mais evangelismo, viu pessoal? Precisamos evangelizar mais, porque está faltando homem, está faltando mulher, daí os irmãozinhos ficam aí, né, meio tristinho. Aí na hora de começar a namorar vai querer partir para a ilha para tirar todo o atraso, e não pode, amém? Querido, nós erguemos altares para todos esses deuses. Eu tive uma experiência recentemente, acho que foi na quinta-feira. Eu estava no escritório e daí aconteceu uma situação lá e eu fiquei bem entristecido. E eu estava montando essa palavra, né, que eu vou ruminando a palavra a semana inteira e tal. E aí eu estava meio triste, cara, e eu estava no carro ali e tal, meio triste, chateado, entristecido. E aí de repente eu comecei a lembrar dessa palavra, que Deus estava ministrando no meu coração. E aí eu comecei que nem louco, estava ali naquela avenida Nossa Senhora da Luz, comecei a gritar no carro assim, falei, eu não vou me prostrar para essa situação, doido, né cara, no sinaleiro parado assim, eu não me dobro nessas circunstâncias, eu só me dobro para o meu Deus. Os caras do lado olhando assim, o que está acontecendo? E fui, cara, gritando ali. Enfim, saí da Nossa Senhora da Luz ali, caí na Vitor já feliz e faceiro, cheguei cantando e por aí vai, enfrentei toda a situação. Mudou o sentimento que eu estava. Quando esse sentimento começar a ocupar a sua vida, esse sentimento de angústia, de ansiedade, você não tem que depositar na comida, que comida está sendo Deus aí também, viu? Sabe quando você está passando por situações lá e você vai comer? Que crente não fala isso, que crente só come, né? Então a gente não comenta muito isso na igreja, mas vou te falar, cara, teu corpo é templo do Espírito Santo. É sua responsabilidade cuidar do seu corpo. E falo isso, você sabe que eu falo e bate aqui já, né? Bate em mim mesmo. Mas o fato é esse, nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Não podemos fazer da nossa Coca-Cola um Deus. O cara do mundo, a cerveja é o Deus dele. A cerveja, a cachaça, quer dizer, brigou com a namorada, teve problema no trabalho, o que ele vai fazer? Tomar uma. Cara, vamos tomar uma hoje, que hoje... Você já ouviu essa expressão? Cara, vamos tomar uma hoje, que hoje está fogo. Aí nós estamos fazendo quase a mesma coisa, só que não é com cerveja, é com coca. A gente se encontra aqui no final do culto e fala assim... De repente tentou fazer alguma coisa, não deu certo. Tiago, vamos tomar uma coca hoje, que hoje, cara, nós merecemos, viu? Tem uma irmã que eu estava conversando com ela e o marido dela passando por uma situação bem complicada, fazendo uma cirurgia, isso e aquilo. E ela falou, pastor, é o seguinte, eu saí do hospital assim, falei, meu Deus, passando por essa situação. Ah não, parei, uma lanchonete que tinha lá, tomei 4 coca, uma atrás da outra. Fiquei mais relaxada. Não é para Coca-Cola que nós temos que correr, não é para comida que a gente tem que correr. Para quem que é? Para o Deus que aqui está sendo relatado como Deus desconhecido. E eu vejo que hoje na igreja, se Paulo estivesse aqui, talvez nos dissessem, eu venho lhes anunciar a respeito do Deus desconhecido. Aquele Deus que você ouviu falar, que ouviu o pastor pregar, aquele Deus que você ouviu um testemunho, porque alguém teve uma experiência com Deus, e você ouviu, mas que na verdade,
lá na sua vida, ele está em meio àqueles outros deuses, comida, sexo, enfim, tudo que seja lá. Ele está como um Deus desconhecido, porque você não conhece esse Deus. E eu tenho dito aqui a respeito da fé. Se você não conhecer Deus, você não tem como ter fé nele. Sábado passado, nós fomos ali no parque, nesse parque do... Como é que é o nome ali do parque do... Parque Tupã. Ganhei uns ingressinhos lá, daí fui lá eu, as meninas, a Mônica, a Gabi, a Radassa. E aí, eu tava com a... Porque eu não gosto, tem uns brinquedos lá que eu não curto muito, que é aqueles bagulho que enjoa o estômago. Não é medo não. Não é medo. Eu quando eu ando naqueles brinquedos, eu penso na primeira, não sei o que vocês pensam, mas quando eu penso que eu estou assim lá em cima, eu penso assim, eu olho para aqueles parafusão assim, eu duvido que o cara da manutenção sempre olhe esses parafusos aí. Começo a ficar meio preocupado. Mas a Gabi e a Mônica foram nos brinquedos mais hardcore lá, os negócios lá que vira e tal. E eu enjoo muito fácil, né? Então eu falei, não, eu vou ficar com a Radassa, não vou pagar para ficar enjoado, ficar vomitando aí e tal. Aí peguei a Radassa e fui na roda gigante. Aí falei, filha, vamos aqui? Não, pai, eu tenho medo. Aí eu falei, o papai vai com você, papai protege você, vamos? Perguntei pro cara se podia, o cara falou que podia. Aí ela falou assim, então vamos. Aí subi com ela, e a roda gigante, fazia muito tempo que eu não andava de roda gigante. Aí eu pensei, acho que ela tinha razão. Começou a subir, e aquele troço é tudo meio solto lá em cima, cara. E eu com as minhas neuroses, já comecei a olhar para os parafusos. Falei, meu Deus do céu, cara, se eu visse um parafuso se mexendo ali, eu ia morrer do coração. Aí eu falando assim, e ela, tranquila, ela olhando assim, e ele queria ficar de pé. Não, filha, menos, tá? Menos, papai não voa. E segurando ela, né? Papai, não tem problema. Não... Ela tem uma mania, né? Que a Mônica sempre fala isso para ela. Ela fala, não tem problema, não tem problema. Você me protege. E eu me borrando, né? E eu segurando ela. Aí a roda gigante para lá em cima, né? Eu esqueci que parava lá em cima. Eu estava meio motivado para estar indo com ela, alguma coisa assim. Nem pensei, né? Na hora que para lá em cima, cara, você olha a Vitor inteira, você olha o Joque ali, dá um frio na barriga. Aquela cadeirinha vai dizer, meu irmão do céu. E aí você tem que manter a postura ali, né? E a Radassa tranquilona. Eu falei, ela vai ficar apavorada na primeira volta. Na hora que descer, eu falo pro tiozão que está cuidando, tá chorando, precisa descer, né? Deixa que, cara, não queria descer mais. E mais, aí ela fez a volta e tem aquele, como é que é o nome daquele que samba, o samba do lado lá. Cara, e uma mulher segurando o filho pelo pé assim, coitada, desesperada. Acho que era uma mãe, com certeza era uma mãe. Aquilo é uma atitude de mãe. Nenhuma mulher se prestaria aquele papel se não fosse uma mãe. Segurando o filho, ela tentava enroscar o pé naquela argolinha lá, e o piá balançando, e o piá desesperado assim, né? E eu olhando tudo aquilo, né? Segurando a Radassinha aqui. Aí a Radassa olhou para mim e falou assim, pai, vamos naquele lá? Não, né, filha? Não, filha, tá bom esse aqui, né? Já tá bem... Não, vamos naquele lá. Eu falei, não pode, filha, aquele é perigoso. Daí ela olhou para mim e falou assim, não tem problema, você me protege. Por que eu estou te contando isso? Porque ela, como minha filha, quando eu falo para ela, eu te protejo, eu cuido de você, ela acredita nisso. Você entende? Então ela passa a ter fé nisso. Ela confia em mim. E ela está disposta até a fazer mais, porque ela acha que eu vou proteger ela e que eu vou cuidar dela. E não é muito diferente a nossa relação com Deus. Se nós conhecemos Deus verdadeiramente, então nós confiamos verdadeiramente. Ele nos dá evidência da sua fidelidade. Então nós deixamos de sermos medrosos, de não termos um espírito de ousadia e de fortaleza. Nós passamos a abandonar os nossos outros deuses. Nós passamos a deixar de lado tudo aquilo que de repente era onde a gente depositava a nossa angústia.
A respeito de dinheiro, querido, na maioria dos casos de crises financeiras, dinheiro não resolve o problema, embora eu sei que no momento que você está ali, você pensa, tudo que eu preciso é dinheiro para resolver isso. Querido, dinheiro não resolve esses problemas. Ele vai resolver esses, mas vai ser gerado outros, e assim vai virar. O que vai resolver o seu problema é uma gestão, uma melhor gestão financeira. O que vai resolver o seu problema é a sabedoria de Deus, o cuidado de Deus para com você, te ensinando a lidar com o dinheiro. Então pare de pensar que você vai resolver a situação assim. E outras situações, como eu falei aqui, comida, sexo, uma série de coisas que vai te dar uma sensação de que você resolveu o problema ali naquele momento, mas que na verdade você não resolveu. Porque esses são deuses falsos, não são deuses verdadeiros. O único Deus que pode resolver o seu problema é um Deus santo, é um Deus maravilhoso, começo e o fim, o alfa e o ômega, e Ele está pronto para te ajudar. Mas hoje Ele tem sido colocado na sua vida como um Deus desconhecido, e por isso você não pode exercitar a sua fé. Como é que você vai ter fé em alguém que você não conhece? Era a mesma coisa que outra pessoa pegar a Radassa lá e falar assim, vamos no brinquedo aqui, e a Radassa não conhece o cara, primeiro que já ia começar a chorar, né? Aí a pessoa fala assim, não, vamos que eu te protejo. Eu te protejo, cara? Nem sei que você é, como é que você me protege? Tá ficando maluco? Você entende? Então nós temos que conhecer esse Deus, que é extraordinário. E aí eu vejo Paulo dizendo assim, no verso 24, que esse Deus, Ele é o Criador de tudo. Vou colocar aqui com as minhas palavras, Ele é o Criador de tudo. Então as pessoas adoravam um Deus que ia abençoar o comércio, as pessoas adoravam um Deus que ia abençoar as finanças, elas adoravam um Deus que ia abençoar a beleza, e por aí vai. E Paulo diz assim, eu conheço um Deus, esse Deus que vocês adoram aí, que é como desconhecido, que vocês nem sabem direito quem é, esse Deus, Ele é dono de todas as coisas, tem para ninguém não, velho. Esse Deus está acima de tudo. E Ele diz assim, que esse Deus é Senhor também, Ele é o patrão de tudo, Ele está no comando de todas as coisas. E por que a gente fica tão angustiado quando a gente passa por situações de dificuldades? Sabe por quê? Porque a gente não conhece esse Deus, porque esse Deus está desconhecido, essa é a verdade. Mas Ele é patrão, Ele sabe de tudo, Ele é o alfa, o ômega, é o todo-poderoso. Hoje eu estava assistindo um filme, nem lembro o canal lá, mas o Todo-Poderoso 2, você deve ter assistido já, e esse filme é cômico, e eu vi uma parte muito interessante. Não sei o nome do ator lá, também não sei o nome dele, ele era senador, né? Ele é um senador, né, no filme lá, deputado, e aí ele está com aquela roupa já de Noé, e no momento lá, ele está falando do dilúvio, isso, aquilo, e caramba, aí ele está falando do dilúvio e tal, e no momento não chove, ele está falando e não está chovendo. Aí ele fala, caramba, estou falando e nada está acontecendo. Aí ele sai da casa dele e ele vê dentro da casa dele ele vê uma água assim no vidro, né? E está chovendo, e sai todo faceiro, né? E a mulher dele sai junto com ele, porque a mulher dele já estava contrariada. Aí ele chega lá fora e é aquele esguicho. Aí ele olha assim, e aí a mulher olha e fala assim, amor, acho que não, né? E a mulher vai embora, e aí aquele esguicho joga na cara dele a água. Aí ele olha assim e fala assim, Deus, eu sei, tudo que acontece é porque você me ama, eu tenho que confiar em você, faz um favor para mim, me ame menos. Ele fala brincando, achei engraçado, mas muitas vezes é isso que a gente faz, porque a gente não confia em Deus. Cara, se tratando de Deus, se você conhece esse Deus, não importa o que você vai atravessar, não importa o que você vai passar, você vai ter a confiança de que Ele sabe o que está fazendo. Ele é Senhor, Ele é poderoso, Ele é extraordinário, e Ele tem algo de especial para fazer na sua vida, não importa o que você está passando agora. E as dificuldades fazem parte da sua vida, você tem que enfrentar isso.
Só que quando você enfrentar isso, não corra para outros deuses, como estava fazendo os atenienses. Corra para esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus bondoso, o Deus que é santo. Enquanto os meninos tocavam aqui hoje, essa música do É Santo, você sabe que eu gosto, e eu fiquei pensando, né? Santo quer dizer separado. Pessoal do louvor, essa é a deixa. Santo quer dizer separado. E de todos esses deuses que havia em Atenas, havia um Deus que era separado, santo, santo e santo. É a esse Deus que você está servindo. Jovens, é chegado a hora da gente parar de ficar adorando outros deuses. Luxúria, jogos, drogas, sexo, vaidade, beleza, tantas outras coisas que têm sido verdadeiros deuses nas nossas vidas. E esse é um chamado, porque Paulo diz lá no verso 30, se eu não estou enganado, coloca para mim lá, titio, o verso 30, se eu não estou enganado. Verso 30, deixa eu ver se é esse aqui. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. É essa mensagem que Deus tem para você nessa noite. Talvez você tenha vivido até aqui na sua vida, onde o dinheiro tem sido teu Deus, onde o sexo tem sido teu Deus, o teu ego tem sido teu Deus, porque o ego é uma coisa terrível, que tem sido Deus na vida de jovens, onde jovens abrem mão de um futuro para satisfazer, para saciar o ego momentaneamente. Talvez, querido, a sua justiça própria esteja sendo teu Deus, e tantas outras coisas, e no meio de tudo isso, há um altar levantadinho lá, escrito, Deus desconhecido. É uma realidade que nós temos que parar e refletir. É muito fácil identificar quando você vê deuses feitos de ouro, de gesso, ou seja, do que for. É fácil para você falar do católico, não é não? É, mas o cara lá adora a imagem, adora isso, adora aquilo. Mas e você, tem adorado a quem? Na hora da adversidade você tem corrido para quem? O que você acha que é a solução dos seus problemas? Aonde você tem lançado as suas preocupações, as suas ansiedades? Talvez em você mesmo, talvez no dinheiro, em qualquer Deus, como esses atenienses. Mas o que Deus está falando para você é que Ele perdoa o tempo da ignorância, como disse aqui no verso 30. Ele perdoa o tempo da ignorância, mas é chegada a hora do arrependimento. Se você se pergunta, por que as coisas não têm acontecido? Por que você leu na Bíblia que a fé move montanhas, mas a sua não está movendo nem um grão de areia? Por que o que você lê na Bíblia parece não se aplicar na verdade com relação a você? Eu te respondo, porque você tem outros deuses, não está adorando ao Deus verdadeiro, e aí você não consegue ter uma relação com Ele, e não consegue ter confiança nele, automaticamente não tem fé nele. A fé está em todo lugar, está na igreja, está nos pastores. Você pode ter fé na igreja, fé no pastor, pode ter fé na escola, fé no seu trabalho, fé na sua carreira, fé na sua profissão, fé na economia do Brasil, fé na presidenta, está difícil, só que não. Você pode ter fé em tudo, mas não está com a sua fé fundamentada naquilo que é mais importante, que é Deus. E aí, meu camarada, você vai dar soco em ponta de faca. Agora, quando você confia em Deus, e quando você vive um relacionamento com Ele, então você conhece quem Ele é, Ele dá as evidências do que Ele pode fazer para a sua vida, e você sabe do amor que Ele sente por você. Então, seja o que for, seja como for, você sabe que Ele está com você. E seja o que for, você sabe que Ele te ama.
incondicionalmente. E por isso você espera nele, porque sabe que ele irá te socorrer. Queria pedir que você se levantasse do seu lugar. O Deus de Israel, o Deus de Jacó e Deus de Abraão, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele projetou a sua vida antes mesmo que você nascesse. Para Ele não há surpresa. É impossível assustar esse Deus ou decepcioná-lo, porque Ele conhece todas as coisas, o princípio e o fim. Ele sabe das suas dores, Ele sabe das suas dificuldades, Ele sabe da sua luta. Ele está dizendo para você: você não está sozinho. Esqueça os outros deuses, esqueça os outros altares que você tem levantado, e se volta para esse Deus Todo-Poderoso, porque Ele tem poder para transformar a minha e a sua vida. Nessa noite o que Ele está te dizendo, meu querido, é que Ele quer mudar a sua e a minha história. Talvez você esteja como barata tonta, não entendendo o que está acontecendo na sua vida, correndo de um lado para o outro, quando a solução está aqui. Que tal conhecer esse Deus extraordinário? Que tal se relacionar com esse Deus extraordinário? E esse relacionamento não vai acontecer só aqui. Esse relacionamento tem que acontecer na sua casa, na sua vida, diariamente. Diante de todos esses falsos deuses que existem nesse mundo, eu quero te dizer que há um Deus real, que diferencia Ele de todas as coisas. E que quando você conhece esse Deus, tudo fica muito pequeno, as suas dificuldades ficam pequenas. E você é como Sadraque, Mesaque e Abednego, que dizem: se Deus quiser Ele nos livrará, mas se Ele não quiser, a gente vai morrer queimado. Mas não me dobrarei a circunstância nenhuma, a não ser ao meu Deus. Não me dobrarei a outro Deus, senão ao meu. Talvez o seu ego grite, talvez ele grite da sua alma, a dor grite, para que você se curve, aquilo que você tem sentido, a sua emoção. E esse é o momento de você levantar a sua cabeça e dizer: eu não aceito isso, eu não aceito pensar assim, eu rejeito isso. Só me dobrarei a um Deus. Eu só me dobrarei ao Deus extraordinário, ao Deus da Bíblia, ao Deus de Davi, ao Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac. A esse Deus me dobrarei, porque Ele sim é santo, Ele sim é poderoso para me salvar e para cuidar de mim, se não nessa vida, em toda a eternidade. Ele é santo e está pronto para me abraçar, está pronto para cuidar de mim. As pessoas podem não te entender, as circunstâncias possam estar te afogando, mas esse Deus, Ele tudo sabe e Ele tudo vê. E Ele está dizendo nessa noite: eu estou com você. Você não precisa de mais nada, eu estou com você. Dinheiro não resolve o seu problema, uma namorada não resolve o seu problema, aquilo que você almeja não resolve o seu problema. Oh Deus, esse Deus, é a esse Deus que nós servimos, jovens. Se nós temos o entendimento, se nós convivemos com isso, não importa o que aconteça, as lutas podem vir e nós enfrentaremos. Ganharemos umas lutas, perderemos outras, mas não abandonaremos a nossa fé, porque sabemos que Ele é santo. E com tudo que nós enfrentamos, ainda assim,
levantaremos as nossas mãos e diremos que só Ele é santo. Diremos que só Ele é santo. Que só Ele é santo. Que só Ele é santo. Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo. É o momento de conhecermos esse Deus. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo. Eu quero dizer para você, eu quero dizer para você, querido, jovem, eu sei que muitas são as lutas que nós enfrentamos, e todas essas lutas, toda investida do inimigo, só querem uma coisa: nos desviar do Deus verdadeiro, tornar o Deus verdadeiro um Deus desconhecido para nós. Eu quero pedir que você feche seus olhos aí onde você está e faça um breve momento de reflexão no que você tem pensado, no que você tem achado que é a solução para a sua vida. Será que você tem pensado que se você ganhasse mais, isso iria resolver? Será que você tem pensado que se arrumasse uma namorada, você não teria esse problema? Será que você tem pensado que se você não vivesse nessa família, então não seria assim? Se você não vivesse nessa igreja, talvez não fosse assim? Tudo outros deuses. Nessa noite, em nome de Jesus, vamos derrubar esses altares. Vamos derrubar esses altares que faz de nós evangélicos, idólatras. Em nome de Jesus. Nada disso pode estar acima do Deus Todo-Poderoso. Como eu sempre falo, querido, na segunda e na terça-feira é que vai ser o jogo, é lá fora. E quando a dificuldade vier, presta atenção se você não está fazendo da solução da dificuldade o seu Deus. O Deus Todo-Poderoso quer te salvar, quer cuidar de você, quer estar com você. Mas primeiro você vai precisar conviver com Ele e confiar nele. Minha alma confia em Ti, meu coração se alegra em Te adorar, Senhor. Não sou eu, não é o pastor Cristiano, não é o pastor Alberto que está te prometendo algo aqui nessa noite. Mas eu posso afirmar com toda a certeza do mundo: que se você se entregar para Ele, de verdade, querido, não é se entregar falando algumas palavras, eu estou falando de se entregar de corpo e alma, entregar o teu coração. Então Ele te tomará pela mão e te guiará. E não importa o vendaval que passar, não importa a tempestade que acontecer, o seu pensamento será só um: Jesus está comigo nesse barco, eu não vou morrer aqui. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele conhece todos os seus caminhos. Oh Deus, Tu és santo, Senhor, Tu és santo. Faça a sua oração aí no seu lugar. Entrega esses altares que têm se levantado na sua vida. Entrega para esse Deus aqui nessa noite. Que Deus seja conhecido por você, em nome de Jesus. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Jesus.
confio em ti. Meu coração se alegra em te adorar, Senhor. Meu prazer é sempre servir, é tua face sempre buscar, Senhor. E quem sou eu pra discordar do teu querer? E quem sou eu pra querer mais do que tu tens pra mim? Tua graça me basta pra viver, tua presença é minha riqueza, meu prazer, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Reconhecemos que toda a santidade está em ti. Reconhecemos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas bem forte para esse Deus, que Ele merece. Ele é santo. Ele é santo. Ele merece. Aleluia. Encerrando, glória a Deus pela sua vida. Que bom que você veio. Fala para a pessoa do seu lado: que bom que você veio, que bom que você existe. Você é uma bênção. Glória a Deus por você. Sabe para quem era Deus desconhecido? Sabe para quem era esse nome? Era para os pagãos, para aqueles que não conheciam a Deus. Mas certamente Paulo, Timóteo, Silas, André e os apóstolos todos conheciam Deus como o grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que é o Jeová Jiré, o Jeová Nissi. O Senhor é a nossa cura, o Senhor é a nossa bandeira. Ele é o alfa e o ômega, e o princípio e o fim. Não há Deus comparado a Ele. Ele é o Deus inesquecível, é o Deus que é todo poderoso, nos céus, na terra e debaixo da terra não há outro Deus. Certamente eles sabiam o nome do Deus Todo-Poderoso. Feche os teus olhos. Eu quero te falar uma coisa: Deus tem um propósito sobre você. Ele te chamou, Ele te criou, Ele te chamou desde o ventre da sua mãe. Antes de você ser nascido, Ele já te escolheu. Você é dele e Ele é seu. Ele quer te proteger, Ele quer te cuidar com todas as suas forças. Talvez ainda hoje, para você que está começando a caminhar com Deus, ou você está desviado do Senhor, deixou os caminhos do Senhor. Ele pode ser um Deus desconhecido, mas um dia você conheceu a Ele. Ele falou com você, você ouviu a sua voz, você chamou Ele de santo, e Ele te quer. Sabe o que há de maravilhoso nesse Deus? No Antigo Testamento, Deus odiava uma coisa: que o povo traísse Ele com outros deuses. No Antigo Testamento, Deus abominava, o povo perdia, o povo de Israel perdia a batalha quando eles serviam ou se prostituíam com outro Deus. Deus não te quer com outros deuses. Ele tem ciúmes de você.
Ele tem amor e paixão por você, então Ele não negocia você com nenhum outro Deus, porque Ele é o Deus inigualável, inesquecível, insubstituível. Não há um Deus tão poderoso. A Bíblia fala que o povo estava no Egito, servindo de escravo, sendo escravo de outros povos, de Faraó, mas Deus se importou com o seu povo e tirou. O povo já fazia 430 anos que estava na mão de outro povo, de outro líder, mas Deus foi tão amoroso que se preocupou com os seus filhinhos, e por isso levantou Moisés para dar de dedo na cara de Faraó, para Deus fazer milagres, para mostrar a sua grandeza. E eu quero te dizer, Deus vai fazer milagres para mostrar que é Deus para a sua vida. No nome de Jesus, volta para Deus, se reconcilia com Deus, ainda é tempo, não é tarde demais. Hoje, Deus é o Deus do hoje, do já, deste momento. Não espere você ficar velho, mas sirva ao Deus Todo-Poderoso. Hoje se reconcilie com Ele. Ele é o Deus que te ama. Ele não está aqui para te acusar, para dizer, para colocar acusações sobre você, para trazer julgo, para trazer peso sobre a sua vida, para te condenar. Deus está te dando tempo, porque nós estamos no tempo da graça. Aquilo que nós não merecemos, nós estamos tendo a presença de Deus. Pai, eu quero te agradecer por o Senhor ser um Deus tão bondoso, tão zeloso com as nossas vidas. Ó Deus, se eu estivesse no seu lugar, certamente não tinha olhado para essa nação, para este povo, ó Deus, que muitas vezes este povo, somos corruptos, somos frágeis, somos pecadores, mas o Senhor sendo tão grande, olha para nós com misericórdia, com afeição, ó Deus, e tem compaixão das nossas vidas, manda o seu Filho unigênito para amar as nossas vidas, entregar por amor de nossas vidas. Não há outra causa. O Senhor não tinha interesse, o Senhor não tinha segundas intenções, mas só tinha uma intenção: que nós servíssemos ao Senhor, que tivéssemos acesso à tua presença. E amanhã será um grande dia, um dia especial, que amanhã estaremos aqui pela manhã para comemorar, para lembrar da morte de Cristo na cruz do Calvário, lembrar, e vamos estar na Santa Ceia, celebrando a Ti, Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Ó Deus, que haja vida aqui sobre este Teu povo. Abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, aqueles que estão em pecados, que se arrependam, aqueles que estão longe da Tua presença, que volte essa noite, que se reconcilie contigo, que volte para a Sua presença e nunca mais deixe os seus caminhos. Pai, eu quero orar e pedir que o Senhor venha nos reconciliar, que o nosso coração se converta verdadeiramente, que o nosso coração se arrependa de verdade, que nós não sejamos hipócritas, mas sejamos verdadeiros filhos, verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade, que não tem medo de falar o Teu Evangelho aonde nós estivermos, que nós não venhamos a negar a nossa fé, mas que venhamos a testificar, a ser testemunha, tanto na Judéia, na Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Abençoa os Teus filhinhos, ó Deus, leva para os nossos lares, livra de todo mal, que amanhã possamos estar aqui pela manhã, a partir das 10 horas, comemorando a Santa Ceia do Senhor, no nome de Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos essa noite. Todos disseram? Amém. Deus abençoe, dá um abraço na pessoa do seu lado, fala para ela: seja bem-vinda, obrigado porque você veio, obrigado porque vocês